Então, depois de já termos criado uma conta na ferramenta Slides, vamos então finalizar o nosso exercício prático fazendo um recurso em que combinamos as várias atividades que estivemos a fazer. Então, eu vou entrar, vou fazer o login. Ok, entrar aqui. Já tenho aqui a minha conta gravada, também já tenho aqui a atividade, uns slides que mostram, na verdade, a atividade que vocês veem aqui, que é esta possibilidade, que é isto que vou-vos mostrar. E vocês aqui veem que a atividade do Learning Apps está embebida na plataforma Slides. Então vamos ver como é que poderíamos fazer isto. Não vou fazer a apresentação toda para este tutorial não ficar muito extenso, mas vou fazer convosco, até porque vocês depois têm o exemplo e a ideia é vocês conseguirem depois recriar aquela apresentação, mas vou-vos mostrar como é que poderíamos começar e principalmente como é que incluímos a atividade dos Learning Apps aqui. Então, eu vou criar um novo deck que surge com esta aparência. Então, já no vídeo anterior eu já vos mostrei mais ou menos como é que funcionam aqui as ferramentas, mas vamos então iniciar aqui, vamos formatar pelo menos a página de entrada. Então, neste momento eu só tenho aqui um título e a primeira coisa que eu devo ver são as características do meu slide. Então, eu vou colocar aqui um título. Okay. Depois vou escolher um modelo de apresentação. Eu vou escolher um modelo mais sobrecomprido. Então vou escolher este aqui, 1280 por 720. Este é o que vem por definição, que é aquele mais quadrado do PowerPoint. Eu vou escolher este. E aqui não precisamos pelo menos para já, de explorar muito mais. Posso aumentar ligeiramente as margens. Ou seja, e estas margens vão definir o quê? Uma área de segurança entre o final do slide e os meus conteúdos. Está bem? Então, mas vou deixar ali os 5% e vou fazer Save. Pronto, já tenho redefinida aqui a dimensão do meu primeiro slide e, por isso, tenho aqui algumas das características e agora vou em primeiro lugar, ver aqui o background, a cor do background do meu slide. Então, eu vou colocar uma cor e posso escolher aqui a cor. Okay, esta foi a cor que eu escolhi para o slide final e, portanto, vou escolher a mesma. Então, desculpem. Já estou eu a escolher a imagem. Ok. E pronto. E fica selecionada. Depois, vamos editar em primeiro lugar aqui este texto. Então, eu vou escrever aquele texto. Já agora, se calhar. Deixem-me ver se é possível, só para ficar mesmo igual. Então, aqui. A Casa da Mosca Fosca. Oi, desculpem. Ok. E ele copia, inclusive, já com a cor e com o tamanho. Mas pronto, vamos ver como é que faríamos isso. Então, eu vou colocar, utilizem sempre, já que ele tem uma grelha, e nós não vamos falar já, não é, das questões de gráficas e de design, mas perceber que o alinhamento ajuda muito a organizar a informação. Portanto, nós temos aqui uma grelha, vamos utilizar essa grelha. Aqui, se vocês virem, se com 2 cliques no rato selecionarem esta caixa de texto, aqui são-vos dadas algumas opções, nomeadamente o tamanho, aqui, e a cor do texto, ok? Podem escolher aqui a cor do texto. Então, eu vou na Casa da Mosca Fosca e depois proposta de atividades. Então, eu vou adicionar ali aquele bloco de texto e, portanto, venho aqui à barra do lado esquerdo, seleciono a opção texto e ele inclui um texto. Eu vou dizer que o quero alinhado à esquerda, não é? Para alinhar depois ali com aquele, e vou escrever proposta de atividades. Okay. Por aqui vou selecionar um heading 3 e vou deixar a preto.
E vocês veem que quando eu arrasto, e se por acaso ele bater ali numa linha, às vezes isto é assim um bocadinho, bater ali numa linha, ele dá-me ali a indicação de que está alinhado com este texto. Depois vou adicionar a imagem. Eu já tenho aqui esta imagem e que funciona como no Learning Apps, não é? Quando eu faço o upload de uma imagem, ela depois fica disponível. Mas se eu não tivesse ali a imagem, eu vinha à minha pasta das imagens, capa dos slides e vinha buscar a imagem. Fazia aqui. Agora um bocadinho a fazer o upload. Vou lá ver. Se ela aparece, ok, já cá está. E eu vou arrastar a imagem aqui para os limites. Agora, se eu quero aumentar a imagem e manter a proporção, ele por acaso mantém a proporção, ele tranca a proporção. Então vou aumentar um pouco aqui e até posso aumentar até ela sair do slide, não é? Então, à partida, e ficaria cortada aqui embaixo. Claro que depois depende, quando nós vamos incluir os slides num outro suporte, depende da largura e da altura que definirmos aqui para o nosso slide. Mas pronto, não vale a pena estarmos agora a pensar nisso. Portanto, vamos fazer e já temos a nossa capa feita, certo? Ok, então queremos adicionar um novo slide. Este é o primeiro slide e nós queremos adicionar mais um. Portanto, selecionamos aqui o mais e ele pergunta-nos, quer um novo em branco ou duplicar este? E nós vamos duplicar, porque assim pelo menos já ficamos com a formatação da cor de fundo. Ok, agora apagamos aquilo que se calhar não nos interessa, não é? Então, eu vou apagar isto. E o que é que eu quero colocar aqui? Então, vou apagar também isto e vou ver aqui o que é que eu tenho então no segundo slide. Ok, se ainda não assististe à aula, tens aqui um link. Então, eu vou aproveitar esta caixa de texto, vou copiar o texto. Claro que posso sempre alterar as formatações do texto se selecionar o texto, aparecem aqui em cima. E vou arrastar o texto aqui para cima. Depois, o que é que eu tenho aqui? Uma imagem que é um link. Ok, então eu vou adicionar aqui uma imagem, certo? Vou alinhá-la ali com o texto, não quero que ela fique tão grande, então vou diminuir e vou ver que imagem, por acaso eu também já tenho esta aqui, mas se não tivesse, fariam o upload da imagem. Eu vou usar e vou colocar um link nesta imagem. Então vou colocar ali um certo no link e depois ele dá-me aqui a oportunidade de incluir um URL. Então eu vou ver aqui qual é que é o URL da aula de português e é este. Vocês reparam que nós acabamos por utilizar apenas os desenhos da Maria, até por questões de direitos de autor. Esta coloquei aqui, não é grave, não é? Só para haver uma identificação, na verdade, com a linguagem das aulas, do estudo em casa. Pronto. De eles terem pelo menos uma ligação, porque não temos maneira, nem não está disponível, incluir aqui o vídeo, a menos que a própria RTP disponibilizasse os vídeos no YouTube, o que não acontece, há imensos vídeos da aula que estão disponibilizados, mas não via oficial e, portanto, não os podemos incluir por questões de direitos de autor. E pronto, já temos este slide também feito e agora eu vou inserir mais um para vos mostrar então como é que incluiríamos aqui uma atividade do Learning Apps. Então vou só... E aqui temos atividade 1, ok? Eu vou copiar para aqui, atividade 1. Se calhar podemos deixar deste tamanho. Vou apagar esta imagem e o que é que eu vou incluir aqui? A opção iframe. O iframe é a possibilidade de incluir, na verdade, um site dentro de outro site. Então, e ele dá-me aqui um espaço para eu colocar o código do URL ou do iframe. Se eu vier aqui e selecionar uma das minhas atividades, neste momento ela está pública, mas se eu não quisesse que ela estivesse pública, teria que
selecionar ali. E aqui são-me dados três possibilidades de partilha, ou seja, eu posso partilhar o link, não é? Partilho um link como... Oi? Desculpem. Partilho aqui o link, ok? E o aluno pode vir diretamente aqui à página da atividade. Posso ainda partilhar o link para o full screen, ou seja, o aluno só vê a atividade, pode ser uma opção interessante, para ele não dispersar, mais interessante do que esta, não é? E posso embeber a atividade com este código de embed. Então eu seleciono tudo, mas também posso copiar aqui. Eu copio este código e vou colocar esse código aqui dentro deste quadrado que diz URL ou iframe. E posso redimensionar. Aqui posso pôr maior ou mais pequeno. Ok. E a nossa atividade passa a estar incluída dentro dos slides. Agora, como é que eu não vou fazer a outra, mas o processo é exatamente o mesmo, como é que eu partilho os meus slides? Então, eu tenho aqui a opção de share e posso optar por várias opções de share. Por exemplo, aqui o link, à semelhança do full screen. Então, se eu vier aqui partilhar o link em full screen, não é? Aqui eu tenho só o slide share e o aluno pode vir aqui e navegar apenas no slide share. Mas também posso embeber o slide noutro suporte, por exemplo, num blog que tínhamos de uma atividade ou no Moodle, que foi o que eu fiz, não é? O Moodle, se vocês, quem trabalha com o Moodle, que se eu vos mostrar, né, isto em todos os Moodles acontece. Se eu incluir uma página, um recurso do tipo página, e se vier aqui à edição, em qualquer editor de código, eu tenho esta possibilidade, que é, este aqui está cheio, é mais complicado de perceber, eu tenho esta possibilidade, que é o editor HTML. Então, se eu copiar este código que está aqui de embed para dentro deste editor HTML, isto só funciona dentro de um editor de HTML. Normalmente os blogs também têm esta possibilidade disponível. Então, os meus slides ficam incluídos na minha página. Bem? E pronto, e assim eu consigo partilhar um conjunto de atividades com um contexto, não é? E não só atividades soltas. E terminamos assim a nossa terceira tarefa.